Olá, eu sou a Maria Cristina dos Santos, estou cursando Pedagogia pela Univesp, meu polo é Assis São Paulo. O nosso trabalho tem como tema a afetividade na educação infantil, a indissociabilidade entre cuidar e o educar no processo de aprendizagem. A gente entende, que para a criança se desenvolver melhor, ter um bom aprendizado, esse educar, ele tem que ser muito além do que conteúdo, Ele tem que ter um ambiente muito mais seguro, um ambiente com muito carinho, com muita escuta, com muito acolhimento, para que essa criança chegue com todas as suas fragilidades, que ele chega e encontre um ambiente onde que ele se sinta bem, onde que ele se sinta feliz, onde que ele se sinta acolhido realmente, para que o seu desenvolvimento seja mais tranquilo, o seu desenvolvimento seja mais feliz, Que ele possa aprender de uma maneira que ele vai se sentir seguro, Não tenha medo de aprender, não tenha medo de ir para a escola, não tenha medo de socializar, Então isso é importante para a criança. E quando a criança tem esse vínculo com o educador, esse vínculo realmente de afetividade, esse acolhimento, assim, acaba sendo fundamental para o desenvolvimento pleno da criança, assim, Onde que ele possa se desenvolver, aprender, Lógico que tem criança que tem as suas limitações, Requer, uma atenção maior, mas ele não vai ter medo de se expressar, mesmo com a sua fragilidade, Se ele tem esse ambiente onde ele tem todo esse acolhimento, ele não vai ter esse medo, ele não vai ter essa dificuldade, porque o professor, o educador está ali para fazer esse acolhimento, e explicar que ele está num ambiente onde que ele pode, se expressar da maneira que ele se sinta melhor e que ele não precisa ter medo disso. Mas isso tem que ter assim, um carinho, do educador, de todo o corpo docente, para receber essas crianças, para que eles se sintam bem dentro do âmbito escolar. E aí a gente propõe assim, que esse ambiente escolar seja um ambiente feliz, Que faça com que eles brilham, Que eles olhem e se sintam bem mesmo, A afetividade desempenha um papel fundamental, Gerando vínculo entre a criança, entre o educador, Aí o processo de aprendizagem, favorece um desenvolvimento cognitivo, social, emocional muito mais tranquilo, E muito mais produtivo para a criança. E a gente propõe, que o educador, que vai receber essas crianças, prepare um ambiente bem gostoso para eles, bem acolhedor mesmo, Um ambiente com uma música tranquila, com um cumprimento bem acolhedor, Que eles chegam ali, e se sintam, nossa, eu tô bem aqui, Tô feliz, num ambiente onde que eu me sinto feliz, Com muito colorido, com perguntas bem carinhosas, E reunir essas crianças para que eles possam, se expressar. Fazer perguntas simples, como que você está hoje, Como você está se sentindo, Como que a gente pode desenvolver o nosso dia, como que a gente pode ajudar o amigo, ajudar a nossa escola, para ter um ambiente mais gostoso para estudar, para estar, Então, é assim, montar uma roda de conversa, A gente, sugere assim, montar essa roda de conversa e deixar eles falar, E o educador está ali para ouvir e acolher todo esse sentimento, todas essas falas com maior carinho, com maior atenção, Aí ter uma história, A gente até sugeriu, o livro o Monstro das Cores, de Ana Lenas, que é um livro onde que vai falar sobre, as emoções, sobre os carinhos, Então fazer essa leitura com eles, Uma leitura bem tranquila, num ambiente tranquilo, Com bem colorido, aconchegante, O educador possa fazer essa leitura e depois, fazer com que eles falem,
né, com que eles expresse, né, seja da maneira escrita ou maneira desenhada, para que eles montem, né, a gente fala de uma árvore de afeto, eles montem, né, com desenhos ou com falas, né, como que eles podem ajudar os colegas, com expressar com emoções, com falas, né, sobre a amizade, sobre o acolhimento e distribuir, né, sulfites, cartolina, tintas, lápis, né, para que eles possam se desenvolver nisso, né. E também ter, durante essa dinâmica, durante, né, todo o processo, né, do desenvolvimento, ter músicas, né, que sejam lúdicas, músicas que sejam aconchegantes, né, acolhedoras. A gente sugeriu também a Aquarela, né, de Toquinho, que é uma música, assim, extraordinária, vamos dizer assim, para a educação, né. Ele é muito alegre, muito feliz, muito educativa. Então, a gente sugere, né, também esse trabalho com música, com leitura, com conversas, né, para que eles possam se desenvolver, tanto, né, motora como cognitivas, né, para que eles possam se expressar realmente, se sentir num ambiente seguro, onde que eles, né, saiam dali, né, no final do teu turno, com vontade de voltar de novo, né, vontade de voltar, de viver toda aquela experiência de novo, né, e o educador ter essa ligação, né, bem acolhedora com o aluno. Então a gente pensou, assim, a gente pensa que a educação realmente, né, nessas primeiras fases, ela tem que ser muito acolhedora, tem que ser muito amorosa, para que essa criança se sinta bem, para que eles possam ter um bom aprendizado. Acho que é mais ou menos isso, né, que a gente pensou, né, e espero que esteja dentro, né, da nossa proposta. E agradeço muito pela atenção de vocês. Até uma próxima. Olá, eu sou a Nathalie e nesse momento eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho, abordando os objetivos, os procedimentos metodológicos e o cronograma da nossa pesquisa. O objetivo geral do nosso trabalho ele foi analisar a importância da afetividade na educação infantil, evidenciando a relação entre o cuidar e o educar no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, né, para atingirmos esse objetivo geral, nós precisamos traçar alguns objetivos específicos, que foram compreender os fundamentos teóricos da afetividade na educação infantil, identificar como a relação entre o cuidar e o educar se manifesta nas práticas pedagógicas, analisar o papel do educador na construção de vínculos afetivos e discutir as contribuições da afetividade para o desenvolvimento integral da criança, né? Em relação aos procedimentos metodológicos, nós optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa, no qual foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise reflexiva. Essa metodologia ela foi escolhida por nós porque ela permite uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos educacionais, considerando os aspectos que vão além dos dados quantitativos. A revisão de literatura ela possibilitou o levantamento de estudos e produções científicas sobre o tema, fornecendo toda a base teórica da nossa pesquisa. Já a análise reflexiva, ela contribuiu para relacionar os conceitos estudados com a prática educacional, favorecendo uma compreensão crítica sobre a importância da afetividade no contexto escolar, no contexto educacional. Quanto ao cronograma, a pesquisa ela foi desenvolvida em etapas. Inicialmente, nós fizemos a escolha e a delimitação do nosso tema. Em seguida, nós fizemos o levantamento bibliográfico, analisamos materiais selecionados e, por fim, a gente fez a reflexão crítica sobre os dados teóricos levantados, né? E dessa forma, os procedimentos adotados, eles permitiram com que a gente alcançasse os nossos objetivos propostos.
e aprofundamos ainda mais a compreensão sobre a relevância da afetividade para o desenvolvimento, né, de crianças na educação infantil. Olá, eu sou a Daniele e vou estar falando sobre a fundamentação teórica aqui no nosso trabalho de conclusão de curso, no nosso TCC. Então, na educação infantil, é importante, é fundamental reconhecermos a criança como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso significa permitir que ela participe ativamente desse processo. Então, que ela faça perguntas, use a sua imaginação, brinque e interaja com os pares. O educador, por sua vez, ele deve caminhar junto, com cuidado, com intenção, com escutativa, favorecendo o desenvolvimento integral dessa criança no espaço escolar. As diretrizes curriculares nacionais, então, elas vão afirmar que a criança ela é um sujeito histórico e de direitos. Então, o que isso quer dizer para nós? Que nas interações cotidianas que ela constrói a sua identidade, que ela brinca, que ela fantasia, que ela vai observar, experimentar e que ela vai produzir cultura, né? Mas, no entanto, a gente sabe que muitas crianças, né, a maioria das crianças, elas ainda encontram dificuldades em expressar essas emoções de forma clara, de forma respeitosa, especialmente nas situações de conflitos. Então, é nessa hora que o educador, né, deve apoiar, orientar e oferecer alternativas para que a criança consiga se expressar, para que ela consiga transmitir e ter esse aprendizado né, de forma significativa. Então, Henri Vallon vai nos dizer, né, que a emoção e a cognição elas são inseparáveis. Então, o vínculo afetivo ele é estabelecido entre o educador e a criança, ele vai ser essencial para que ela se sinta segura e confiante. Então, em situações de acolhimento, trabalhos em grupo, onde ela realmente faça essa intervenção entre os pares, né, ele vai ser fundamental para que a criança ela fortaleça a sua autoestima, integre a emoção e a razão e que ela construa esse conhecimento. A linguagem também ocupa um lugar central nesse processo. Então, desde antes do nascimento, a criança ela já está imersa em estímulos sonoros e comunicativos. Então, quando ela está ali na barriga da mãe, essa mãe canta, essa mãe conversa. Então, ela já está integrada desde que ela nasce, né, nas canções de ninar, na hora que vai trocar a sua fralda, na hora do banho, da alimentação. Essa criança ela já está sendo estimulada para que ocorra essa aprendizagem, né? Então, é importante que os educadores ofereçam experiências variadas também. Então, rodas de conversa, contação de histórias, músicas, dramatizações e o contato com diferentes gêneros textuais. Então, é isso que vai permitir que essa criança aprenda e construa uma aprendizagem significativa. Vygotsky também nos mostra que o interesse pela linguagem escrita ele deve surgir naturalmente, sem colocar para a criança de uma forma impositiva, né? Então, a criança ela vai sentindo e vai compreendendo essa necessidade e vai significando o mundo ao seu redor. Então, cabe ao educador criar um ambiente rico em linguagens e experiências, né, onde elas possam realmente caminhar juntas. Então, assim, a escola ela vai se tornar um espaço de vínculo, de respeito, de confiança, colocando a criança dentro do processo, como protagonista dentro desse processo, permitindo que ela cresça de forma integral e feliz, né? Então, o educador, educar na infância é mais do que ensinar conteúdos, né? É uma forma de formar seres humanos capazes de dialogar, de sentir e de conviver de forma saudável.
Então, é fundamental que nós, enquanto educadores, levemos tudo isso em consideração, né? E para finalizar aqui, colocar o que o Vallon nos ensina, né? Que o desenvolvimento intelectual, ele vai além da atividade cerebral. Ele envolve aspectos biológicos, afetivos e sociais. Então, o ambiente escolar, ele traduz muito isso. Então, precisamos criar situações de acolhimento, trabalho em grupo, reconhecer e valorizar a criança como protagonista desse espaço, tá bom? Aí, como um produto, né, do nosso trabalho, nós vamos entrar, então, agora com a parte do nosso plano de aula, que vai trazer para a realidade do nosso trabalho, né, entre teoria e prática, permitindo que realmente haja essa construção do que foi aprendido na teoria, para que a gente coloque realmente em prática no nosso cotidiano escolar. Olá, eu sou a Cláudia e eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais do trabalho acadêmico do nosso trabalho de conclusão de curso TCC. Na educação infantil, é necessário que o educador tenha habilidades de forma afetiva para trabalhar com as crianças. Deve haver também um certo compromisso para que a criança tenha um desenvolvimento de forma integral. A aprendizagem deve estar relacionada à vida afetiva, integrando as funções do cuidar e do educar, tendo como objetivo na formação a harmonia da criança, considerando também que a afetividade e a cognição são inseparáveis. O afeto torna-se um aliado na educação e vai além do contato físico. A afetividade causa bem-estar nas crianças, no ambiente escolar, aproximando o docente ao aluno, aprendendo assim a ouvi-lo, a valorizar as suas capacidades, dando espaço para que a criança se desenvolva. E quando a criança é valorizada na escola, ela é motivada, bem acolhida, ela tem cada vez mais interesse de estar nesse ambiente, onde ela tem oportunidade de se desenvolver, né, as suas capacidades cognitivas e afetivas. Olá, meu nome é Aline, sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Barra Bonita. Esse estudo, ele permitiu analisar o quanto a afetividade contribui para o processo de aprendizagem na educação infantil e como o cuidar e o educar estão ligados. No processo de elaboração do trabalho, percebemos a necessidade de reflexão sobre as práticas pedagógicas e que valorizem o aprendizado e o quanto os vínculos afetivos são importantes no processo de desenvolvimento total da criança. Gostaria de agradecer em nome de todo o grupo, primeiramente a Deus e também a nossa orientadora, a Daiane, que tanto nos ajudou no processo de elaboração do nosso trabalho, e também aos nossos professores, né, no decorrer de todo o curso, e agradecer também à Univesp, que tem sido esse canal de grande aprendizado na nossa vida acadêmica.